Olá, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha. Bom, mais um domingo maravilhoso na presença do Senhor para ministrarmos a nossa aula da EBD aqui da Igreja Batista Nacional do Cajuru. Para os irmãos que já estão conosco, já conhecem um pouco da nossa dinâmica e vou aqui então estar repetindo, né? Então, temos aqui o QR Code, como vocês podem ver, e temos aqui o link. Todos eles nós temos acesso à aula. Então é só apontar o seu celular, né? Ou se não, digitar o link que está aqui no computador. Tranquilo? Muito fácil. Acredito assim que todos já estão craque nisso, né? E aprendendo. Bom, hoje nós vamos dar início à lição 5. Antes, claro, nós vamos orar para que tenhamos uma boa EBD hoje. Tranquilo? Amado e querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo que tu és e tens sido. Glórias te damos por esse dia maravilhoso de domingo. Glórias te damos pelas nossas vidas. Glórias te damos pela nossa saúde. E glórias te damos, Senhor, por essa igreja, pela liderança, os pastores. Pedimos a sua bênção. Pedimos da tua bênção também a todos que estão conosco, Senhor, os que já chegaram, vão chegar, os que assistirão essa aula em outro horário, Senhor. Abençoe cada um deles, as suas famílias, abençoe também a lição de hoje, Senhor, que tenhamos discernimento, que caia, Senhor, essa lição como boa semente em nosso coração e que tenhamos, Senhor, discernimento de tudo que o Senhor vai nos dizer hoje, Pai. É assim que pedimos, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos irmãos, então, a partir de agora, nós vamos ver a lição de hoje, tá? E vamos dar continuidade aqui. Como disse, nós entramos agora na lição 10. A lição 10 quer dizer, fala, né, sobre a verdadeira sabedoria a verdadeira sabedoria, né? Eu ia falar de Deus aqui, mas, é claro, sabedoria vem de Deus. Mas nós vamos falar um pouco da sabedoria terrena e a sabedoria que vem dos céus, tá? Então, por isso que eu me atrapalhei aqui, não quis falar sobre sabedoria de Deus. Não vamos estudar a sabedoria de Deus. E sim, o que envolve a verdadeira sabedoria, né? Vamos estar entendendo um pouco sobre sabedoria humana e a sabedoria divina. Tranquilo? Bom, para darmos início, como nós sempre fazemos, é a dinâmica aqui da nossa revista, por sinal, nossa revista é Tiago, a Fé em Ação, e nós estamos acompanhando aqui, lição a lição, o livro de Tiago. Então, quem já leu Tiago vai entender muita coisa, quem não leu, eu convido a ler o livro de Tiago, que é bem curtinho, muito fácil entendimento, tá? Vamos entrar, então, no texto básico, que é o texto que vai nos ajudar bastante a entendermos o significado dessa palavra sabedoria. Então, o texto básico ele está em Tiago, capítulo 3, e vai do 13 ao 18. Acompanha comigo, meus amados irmãos. O texto aí, isso é uma tradução, né? Vocês têm outras traduções, pode ser que tenha uma ou outra palavra diferenciada aí, mas o fundamento é o mesmo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto
é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, dentro desse contexto, nossa lição vai acontecer e estaremos explorando esses versículos que falam essas diferenças de sabedoria. Até fala que tem sabedoria que vem, né, que é demoníaca, né? Então, vamos estar vendo isso aí. Muito bem. O que eu convido os irmãos a fazer? No texto devocional, eu preciso, sinceramente, que vocês que estão me acompanhando aí, abram suas Bíblias, tá? Em Jó. Jó está depois lá de Neemias, de Esther, e um pouquinho antes, né, de Salmos. Vamos procurar Jó, e aí os irmãos vamos praticar um pouco, né, abrir a Bíblia, que é, se a gente não o faz, perde a prática. Muito bem. Lá no capítulo 28 de Jó, do 12 ao 28, nós vamos ler aqui, e eu peço a vocês que me acompanhem. Vamos lá, então. Começa lá no versículo 12. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comprar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte diz: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê, né, as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então, a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal, e apartar-se do mal é a inteligência. Então vejam só, último versículo, muito importante, vou aqui novamente ler ele, né? Mas disse ao homem, Deus falando ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, o primeiro toque aí que Deus nos dá é ter temor. E apartar-se do mal é a inteligência. Então, sabedoria e inteligência, elas são duas coisas distintas, né? O próprio Deus resume aí. Então, tá aí o texto devocional, também vai servir aí para a gente estar caminhando com ele e entendendo de forma mais profunda tudo sobre sabedoria hoje. Na aula passada, nós tivemos com a Meire, né, a aula sobre o perigo da língua sem controle. Tá? Não é por acaso que essa aula está antes do que a verdadeira sabedoria. Então, na maioria das vezes, nós temos que ter sabedoria controlando a língua, né? Quem esteve na aula de número 9 entendeu bem os perigos da língua sem controle.
Agora que aprendeu bem a respeito disso, eu diria assim que a gente já acaba tendo um bom percentual em nossas vidas, se tivermos controle da língua, em sabedoria, correto? Seguindo então, no versículo chave, está no slide, fica mais fácil. Também em Jó 28, eu dei uma ênfase ali no versículo, e é também o nosso versículo chave. Então vamos pela terceira vez aí, nunca é demais, citar versículos da Bíblia. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Mais uma advertência do Senhor para quem quer ter a sabedoria de Deus. Tranquilo? E aí, o que nós vamos aprender com a seleção? Do que seremos capazes, né, após o término dela? Bom, sabermos captar o significado de sabedoria divina e sabedoria humana. Então, como eu falei no começo, nós teremos aí duas definições, duas correntes, né? A sabedoria divina e a sabedoria humana. Sentirmos, vamos sentir desejar a iluminação da sabedoria divina, né? Após entendermos esse conceito diferenciado, entendermos também como adquirir sabedoria divina e como controlar a sabedoria humana, vocês vão entender por que eu digo controlar, né? Nós vamos desejar, claro, a iluminação da sabedoria divina, que é bem melhor do que a humana, né? Vem de Deus. Agirmos para respeitarmos o Senhor, levá-lo a sério e obedecer a ele. Então, são duas situações, meus irmãos, que Deus leva muito em consideração para que a gente possa adquirir essa sabedoria divina, que é respeitarmos ao Senhor, obedecê-los, né? Levando ele a sério. Tá? Então, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Muito bem. Lá em Efésios 5, 14, 17, o que nós temos lá, né? Lá tem algumas citações que diz o seguinte: gastamos a maior parte do nosso tempo em coisas tolas. Então, vai fazer referência a esse tipo de coisa. Então, mais uma vez aí, eu convido os irmãos, né? Vamos procurar Efésios na Bíblia. O Efésios é Novo Testamento, tá? E está lá depois de Gálatas. Tá? Depois de Gálatas. Então, quem achou aí, né? Eu gosto de acompanhar os irmãos na mesma velocidade aqui, por isso que eu não marquei na minha Bíblia, justamente para a gente procurar junto. Tá? Então, Efésios 5, 14 ao 17, eu estou pronto, acredito que você também, vamos ler. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remido o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, mais uma advertência ali, para adquirir a sabedoria, andar em situação retas, né? E daí o seguinte, gastamos, o que acontece? Que a gente gasta a maior parte do tempo com coisas tolas, acaba perdendo tempo, gastando essa energia, né? Que poderia estar despendendo a Deus, a energia com coisas fúteis, coisas tolas, coisas que não mereciam tanta atenção. Acabamos gastando, né? E aí em Efésios, que acabamos de ler, a gente acaba sendo advertido a levar uma vida, não levar a vida na insensatez, né? Mas resgatar o tempo precioso que o Criador nos concede generosamente. Então, vamos aproveitar o tempo. O que traz aí? Dois destaques, como vocês podem ver no slide,
que somos advertidos a não levar a vida na insensatez, repetindo aqui, né? E gastar o tempo precioso que Deus nos concede generosamente. Tem aqui esse marxista, Milan Machovek, eu acredito que seja essa a pronúncia, ele cita aí uma situação bastante interessante, que eu acredito aí que, se não todos, alguns irmãos já tiveram essa experiência, né? Eu mesmo posso dizer que sim. O que ele fala lá no livro dele, lá, esse estudioso aí? Que o homem sofre o vazio da vida e procura compensá-lo indo de um divertimento ao outro, de uma atividade a outra, e assim não cessam as lamúrias, pois se livra do tédio, pois não se livra, né? Ali está se livra, pois não se livra do tédio e nem daquela sensação vazio. Então, o que acontece neste momento? É assim, eu disse que para vocês, que eu já tive essa experiência, por quê? Porque eu me converti já adulto, e é justamente isso que acontece com a gente quando estamos no mundo, quando não temos o entendimento de Deus, quando não temos o sentimento que Deus nos coloca quando Ele nos escolhe, né? Quando aceitamos Jesus Cristo. E é bem isso que acontece. O homem, ele procura, né? Ele tem uma tendência a procurar um Deus, nós sentimos esse vazio porque Deus depositou em nós o sopro de vida, mas com uma dose pequena de espírito, que é o sopro de vida, esse espírito é humano, e aí nós temos que procurar Deus para que o Espírito Santo verdadeiramente habite dentro de nós e a gente tenha paz. Então, quando falam na pregação, quando você estuda sobre paz de Deus, esta é a paz de Deus. É quando você sossega a tua ansiedade, o teu coração, para permitir que Deus possa fazer por nós, fazer por você, fazer por mim, né? Enquanto isso não acontece, vai ter essa sensação que esse estudioso citou aqui, que é justamente você sai à procura de algo que alimente, venha satisfazer a tua alma, o teu espírito humano, mas na verdade é algo que não acontece. E com isso, você tem o vazio da vida. Então, fica pulando, fica inventando moda, né? Não sossega, e acaba se machucando porque passa por experiências traumáticas, experiências ruins, experiências que vão magoar, experiências que vão deixar triste, depressivo, experiências de falta de confiança no próximo, experiências de traições. Então, essa é a situação do homem que não vai buscar encher esse vazio da vida na fonte certa. E aí, qual que é a fonte certa, né? A fonte certa é a fonte de Deus. A fonte certa está em Jesus Cristo. Então, acredito, irmão, de repente, se você já viveu essa situação, você sabe bem do que eu estou falando, né? Então, é essa a situação de quem não procura a fonte certa, né? E aí começa quando ele diz aqui, ó, né, assim não cessam as lamúrias, porque comigo nada dá certo, né? É assim mesmo, eu vou nascer assim, vou morrer assim. Enfim, alguns discursos que a gente nota nas pessoas do mundo que ainda não se encontraram, que até eu ou você, nós tínhamos esse discurso, mas que agora, com o tratar de Deus e a sabedoria que nos veio através da palavra dele, através do Espírito Santo, nós temos o quê? Nós sabemos, nós aquietamos nosso coração numa só fonte, chamada Jesus Cristo. Tranquilo? Então, está aí um pouco já da gente entender a sabedoria humana e a sabedoria divina. Tá? Mas nós, já que estamos falando de sabedoria, é bom a gente entender um pouco o significado, né? O que está lá no dicionário, até para nos ajudar
a gente entender melhor o que nós estamos estudando, tá? Então, dentro da definição do dicionário português, nós temos que sabedoria, primeiramente, é um substantivo feminino. E aqui ele põe alguns exemplos e alguns conceitos para sabedoria. Por exemplo, qualidade da pessoa sábia, com muitos conhecimentos. Então, ter conhecimento, estudar, produz sabedoria? Sim, produz. Ó, a sabedoria das suas ações aos demais comovia. Ele é uma frasezinha que ele faz ali. A sabedoria das suas ações aos demais comovia. Então, a frase que ele pôs de exemplo, a pessoa fazia ações que deixavam outras pessoas comovidas, né? Então, trazer conhecimento de causa, conhecimento venha a ser ele por experiência, venha a ser ele pelo estudo, claro, traz sabedoria? Traz, é um dos canais. Excesso de conhecimento já é uma erudição. Por exemplo, o físico foi premiado por sua sabedoria, né? Então, ele estudou, ele se especializou, mas ele só foi premiado não só pela sua inteligência, mas sua sabedoria. Ele tinha inteligência, ele tinha experiência que criou uma sabedoria. Tá? Outra situação, conhecimento adquirido pela experiência. Não frequentou a escola, mas tinha a sabedoria do trabalho. Tá? Apesar de que, aquela historinha, né? Não frequentar a escola não é legal. Nós temos por cultura, sim, temos que frequentar a escola para ter uma sabedoria melhor. Mas é possível só ter uma sabedoria pela experiência? Sim, né? Primeira sabedoria que nós adquirimos logo quando criança, quando levamos um susto, né? Queimando o dedo, descobrindo que fogo queima, descobrindo que faca corta, descobrindo que água quente queima, enfim, que água fria não é legal no banho, né? Por aí vai. São através de sensações. Então, a gente adquire experiência. E quando você se aproxima de um fogo, você sabe que não pode colocar a mão lá, porque você já teve uma experiência e adquiriu uma sabedoria. Então, naturalmente, a prudência manda o quê? Que você se afaste do fogo e outras coisas mais, né? Em que há ou demonstra sensatez, reflexão. O líder era a expressão da sabedoria. Também é outra característica da sabedoria, né? Ter sensatez. Excesso de conhecimento que se acumula, ciência, tá? Faz muitas experiências, estuda bastante, é claro, também fica uma pessoa mais sábia. E aí no popular, habilidade excessiva, artimanha ou esperteza, algo que vem de dom natural, né? E na questão da religião aqui, capacidade de compreender as revelações divinas, a sabedoria do bispo, do pastor, do padre, enfim, né? Aqui é conforme quem Deus tem intenção em revelar, certo? Paulo diz que o cristão acha na oração um caminho de sabedoria. Vamos ver aqui, ó. E aí, o que acontece? Ao receber o auxílio do Espírito Santo em suas intercessões, e pode chegar a Deus pelo diálogo interior. Tá? Então, repetindo aqui, antes de ir para esse slide que eu já coloquei para vocês. Paulo diz que o cristão acha na oração um caminho de sabedoria. Então, outro caminho bastante comentado, difundido, é a oração. Né? Traz sabedoria também. Mas, quais são as características gerais da sabedoria? Vamos ver um pouquinho aqui das características, né? Antes, eu tenho um comentário que fazer com vocês aqui, que eu achei bastante interessante, que está no livro, tá? Vista a sabedoria como uma forma de conhecimento da realidade. Podemos afirmar que só Deus tem a totalidade e a plenitude da sabedoria. Tá? A visão pessimista realçada no livro Eclesiastes está fundada
na limitação humana para compreender os caminhos de Deus e entender o sentido da vida. Fazê-lo é achar a sabedoria. Em Jó, o entendimento, isto é, sabedoria, está em discernir e fugir do mal através da submissão a Deus. Vamos ver todo esse comentário aqui nesse quadrinho aqui que eu acabei fazendo aqui. Então, dentro das características da sabedoria, meus queridos, tem a primeira característica ali, e aí ao lado aqui fala um pouco, né? A sabedoria é prudência. Lembra a historinha que eu falei para vocês do fogo, né? Por prudência, ou do vidro que corta, né? Essas são as primeiras experiências nossas, né? Logo que a gente começa a andar, tal, saber que tem coisas duras, né? Não dá para pôr a cabeça em qualquer canto, que pode machucar. E essas são as primeiras experiências. Então, quando a gente tem uma experiência, e principalmente, né, que não é boa, é traumática, você acaba adquirindo por força maior prudência, né? Então, ter prudência também é parte da sabedoria? Sim, né? E tem mais, procura do equilíbrio, olha ali na outra metade vermelha ali, né? Correspondendo à sabedoria e à prudência. Procura do equilíbrio, da moderação, horror aos excessos, conforme ensinado em Provérbios. E aí, vamos novamente no exercício de abrir a sua Bíblia. Quem sabe você é mais assim, high-tech, vamos dizer assim, né? Tá no celular aí já. Mas eu tô aqui, ó, praticando abrir a Bíblia livro, tá? Já estou aqui no capítulo 10 e estou indo aqui para o versículo 19. Acredito que você também já está me acompanhando aí, tá? Então, estou pronto aqui, vou ler. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha aí, não falei para vocês que a aula passada falava do poder da língua, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Aqui em Provérbios, ele está dando uma advertência aqui, né, de moderação aos seus lábios. Os lábios só se movimentam se a língua se movimentar primeiro. Então, quem tem esta, vamos dizer assim, essa, esse controle, é essa palavra que eu queria achar, esse controle dos lábios, já tem sabedoria, né? E é prudente, tá sempre em equilíbrio, né? Trata as coisas com moderação, né? Evita excessos, porque aqui também tem uma situação, né? Bastante difundida na Bíblia, que Deus só dá o necessário. Deus não gosta de desperdícios, né? Se você estamos sendo abençoado e está sobrando, então não podemos jogar fora, cometer excessos. Nós temos que abençoar outra pessoa, né? Então, porque Deus está contando com uma ação nossa. Então, se está sobrando alguma coisa aí boa, que está na sua mão e você não sabe o que fazer, está aí, ó, Deus falando, nem, como diz, nem escrevi isso, né? Está saindo agora, quem sabe Deus está falando contigo aí, né? Então, é hora de ponderar isso e dividir com o próximo, tá? Outra característica geral de sabedoria está ali. O sucesso na vida não pode ser alcançado de qualquer jeito, né? Todos nós temos ambições. Ambição é pecado? Não. Eu digo que não para você. Por quê? Porque o excesso de ambição, ela se transforma em ganância. Ganância é pecado. Então, a ambição tem que fazer parte da nossa vontade de atingir objetivos, projetos, planos na nossa vida.
Nós temos sim que ter a ambição, né? Mas com a característica de cima ali, ó, com moderação, né? Para evitar o quê? Desrespeito ao próximo, que é um dos mandamentos que Deus pede lá para que amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, é muito importante, não é só eu ou você que é importante a Deus, mas o próximo, o outro irmão, ou mesmo sendo, não sendo da igreja, todos nós somos importantes para Deus. Então, está aí, ter sabedoria, respeitar o próximo, sim. Agora, não só o próximo aqui, olha, estão vendo? Que diz aqui, e aos bens alheios. Então, eu vou falar para vocês aqui um exemplo, né? Para quem já teve, assim, um trabalho, precisou viajar, ficar em hotel, alugar carro, né? Esse é o bem do próximo. Emprestar uma enxada, emprestar o carro do irmão, isso é o bem do próximo. A casa na praia do irmão, isso é o bem do próximo. Agora, tem que pegar esses bens e tratar como se fosse seu, né? Tem muita gente, não é meu mesmo, que se dane, né? Principalmente carro alugado de empresas aí, para quem já teve essa experiência, né? Vários colegas meus já ouvi falar, não, eu detono mesmo aquele carro, não é meu. Então, isso não é coisa de Deus. Isso é falta de sabedoria. É não ter respeito ao próximo e nem aos bens alheios dele, né? Quebrou algo do irmão que você emprestou, relate primeiro e pague o que foi quebrado. Isso é respeito não só ao irmão, como a Deus, porque Deus tudo vê, né? Então, voltando ao caso do sucesso aqui, nós temos que ter ambição? Sim, nós temos que ter ambição para alcançar nossos objetivos. Porém, não a qualquer preço. Não pode virar ganância. E aí acaba se fazendo projetos malignos, né? Para tirar aquela pessoa da jogada se ela estiver atrapalhando o sucesso na minha vida, né? Não dá para se vender também corrupção para ter sucesso na vida, não pagar impostos para ter sucesso na vida, roubar para ter sucesso na vida, isso é tudo, não é coisa de Deus. Agora, por sinal, nós estamos em tempo de imposto de renda, né? E aí que é o perigo da gente acabar, como diz, pecando, tá? Tem que declarar tudo, né? Tem que pagar o imposto de renda. Não dá para manobrar lá a receita para pagar menos imposto de renda. Tá? Para quem declara, fica aí como diz, um recadinho aí, ser prudente, né? E agradar a Deus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Inclusive, falando nessa questão, o dízimo também é válido, né? O dízimo também precisa ser seriamente repassado à casa do Senhor, conforme está escrito na Bíblia. Tranquilo? Bom, nessa questão aí, nós vamos ler aqui, e eu rapidamente aqui já fui para Provérbios 1, tá fácil, né? A gente já está no livro de Provérbios. Então, vai lá comigo, meus irmãos. Vão lá comigo em Provérbios 1, versículo 13. Para quem já achou, eu vou ler aqui. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. É o que diz aqui, né? Depois de alguma situação que passou aqui em Provérbios 1:13, tá? A outra questão seguinte é: a sabedoria possui um fundamento religioso. A religião não gravita propriamente no culto, mas em atitudes amadurecidas, no temor devido de Deus, na manutenção de uma atitude obediente e humilde diante do Criador. Então, não é aqui a questão assim, né? O que me tocou nessa lição
foi a questão de entender que não é o fato da gente estar ali no culto que já está tudo tranquilo, né? Não é isso. Mas é como diz ali o texto, é a atitude amadurecida. Então, meu querido, preste bem atenção nessa frase, atitude amadurecida, né? Como que eu presto culto ao Senhor, né? Eu vou lá, fico olhando, porque eu estou no culto, estou achando que eu já estou no, como diz, estou no óleo, né? E fico olhando o Facebook, fingindo que estou lendo a Bíblia, fico reparando no próximo, ou logo saio do culto e já xingo alguém no trânsito. Então, é a atitude amadurecida que vem através, claro, da palavra que a gente deixa entrar no nosso coração, né? Além dessa atitude, que ela tem que ser naturalmente vista pelo próximo, tem também o temor devido de Deus, né? Termos plena consciência que Deus existe e ter um temor aí do todo Criador, né? Para quê? Para que você possa fazer uma manutenção na sua obediência e na humildade diante de Cristo. Tudo isso podemos ver aonde, né? Porque a gente sempre procura aqui estar falando a respeito do assunto, mas também comprovando ele na Bíblia. Isso é extremamente importante, que a gente não só demonstre onde fala isso, onde se refere a isso, mas que também a gente possa entender, né? Então, Jó 42:8, eu já estou aqui também, comecei a ficar mais rápido, diz o seguinte: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Então está aqui Deus falando para alguém aqui fazer um sacrifício, né, pedir uma oração para Jó, que aqui no caso é o intercessor dessa pessoa. E Jó podia, né, não usar de sabedoria, por exemplo, e não atendê-lo, mas Jó sabia da importância de atendê-lo aqui, né? E aqui demonstra o quê? A atitude de Jó para com o culto a Deus e também de quem Deus advertiu aqui para fazer isso, né? Afinal de contas, ele tinha que acreditar que essa forma de culto traria ele o benefício de escapar da ira de Deus aqui. Tranquilo? Muito bem. Então, dando continuidade, já vimos as características de sabedoria, né? As 3 principais aí, demos a fundamentação na Bíblia a respeito disso, e agora nós vamos falar um pouquinho, já que nós estamos falando do livro de Tiago. Tiago faz algumas referências bastante importantes com relação à sabedoria terrena. Vamos ver o que Tiago fala a respeito da sabedoria terrena. Então, acompanhando aqui no slide, diz o seguinte, um textozinho aqui bastante importante para a gente dar uma introdução aqui nesse tema. A sabedoria terrena é descrita como animal ou natural, isto é, pertencente à vida que homens e animais compartilham indistintamente. Olha que interessante, né? Não, existe sabedoria animal, né? Ou natural. Animal, no caso, é o nosso estado, né? Então, ele quer dizer o quê? Que nós, como seres animais, no nosso estado natural, nós temos a sabedoria, mas o nome dessa sabedoria é a sabedoria terrena. Então, é o homem puro, sem Deus, né? Osso e carne, tranquilo? Então,
pertencente à vida que os homens e animais compartilham indistintamente. Não é sabedoria para o ser humano racional descer ao nível do animal. Então, o animal tem por instinto uma leve sabedoria? Tem sim, quando ele é prudente através das experiências que ele viveu. Mas nós não podemos nos comparar, né, a essa sabedoria terrena que é tão limitada, né, e fraquinha para que o ser humano possa se defender. Tanto é que ele diz o seguinte: não é sabedoria para o ser humano racional descer ao nível do animal, né, se comparar a ele, né, porque ambos são criação de Deus. Não podemos falar para Deus, mas não me cobre sabedoria, porque você fez outras criaturas, como esses animais, e eles não têm tanta sabedoria. Não existe isso, tranquilo? E aí, a respeito disso, não só Tiago, mas Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, né? Então, naturalmente, o homem por si só, ele não reconhece as coisas do Espírito de Deus. Por isso, o corpo natural precisa ser resgatado no dia da ressurreição final e liberto da força dos sentidos, né? Então, aqui, ó, a ressurreição final, né, o aceitar Cristo, né? Ainda vamos passar por mais um processo, né? Enquanto a gente pensa que está com a sabedoria, ainda tem mais coisa aí pela frente para a gente, de fato, adquirir a sabedoria de Deus, né? Então, até interessante, novamente aqui, vamos na prática, né? Peço aos irmãos, novamente, pega a sua Bíblia aí, vamos dar uma procurada em 1 Coríntios, vamos ver o que diz ali, ó, 2,14. Interessante a gente ler, porque muitas vezes isso abre o entendimento, né? Então, já estou aqui no capítulo 2, indo para o versículo 14, e com certeza, se você já não chegou, né, com certeza vai chegar. Então diz lá, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Que só é possível adquirir, entender, né? Adquirir não, entender a sabedoria de Deus, quando o Espírito discerne em nós. Tranquilo? Seguindo, então, aí tem uma parte aqui de Tiago 3, 14 e 15, que nós lemos lá no começo, que diz o quê? A sabedoria terrena é descrita como demoníaca. O que ele fala lá nesse versículo? Tiago fala o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, né? Falei que ambição a gente pode ter, o que não pode ser ganância. Então, lembrando que tem uma tradução aí, né? Precisava pegar essa palavra e traduzir ela para o grego para ver qual é a profundidade da palavra ambição, tá? Mas uma ambição egoísta, eu posso dizer para vocês que essa frase se traduz em ganância, né? Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaco. Então, que tipo de sabedoria terrena é essa, né? Pode ser uma sabedoria de malandragem, né? Aquela figura que de repente foi te vender alguma coisa, ou você viu isso, e vendeu o produto, o serviço, de uma forma ruim, né? O produto estragou depois, o serviço foi mal feito, e ele, né, se ainda achou que agiu bem, porque saiu por cima, ou pegou, não devolveu o troco a mais que o caixa do supermercado deu, né? Achando que Deus abençoou, né? Ou, enfim, algum tipo de malandragem, né? Cobrou a mais o que era para ter cobrado a menos, né? Esse tipo de situação
são situações que, às vezes, o ser humano acha que está sendo sábio em fazer aquela manobra duvidosa que traz prejuízo ao próximo, né? E ainda fica alegre disso. Então, esse tipo de sabedoria, quando ela produz resultado ruim ao próximo, é muito simples de concluir que ela é uma sabedoria demoníaca. Então, vemos aí que na tradução da palavra, né, sabedoria não é algo que só vem de Deus, ou só Deus tem, né, ou só Deus pode dar. Ele pode, mas a sabedoria é boa. Agora, mas existe a sabedoria ruim? Estamos vendo que existe, né? Então, temos que discernir bem a respeito dessas duas demandas aí. Seguindo, então, agora, já que nós falamos do terreno, vamos fazer agora, Tiago também fala da sabedoria do alto, né? Então, a sabedoria do alto tem as seguintes características. Vamos entender que essa que nos interessa, né? Essa que é a sabedoria quente, né? Que nós queremos, queremos desfrutar. A sabedoria do alto tem as seguintes características. Então, se você tiver numa situação onde você está com esses sentimentos, você está com a sabedoria do alto no teu coração. Então, se você entende que você está sendo puro, que você é uma pessoa tratável, pacífica, que você é indulgente, que você tem plena... aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu acabei escrevendo errado aqui, né? Plena de misericórdia. É uma pessoa plena de misericórdia, né? É isso que está escrito aí, enganei aqui. É uma pessoa imparcial, sem fingimento e cheia de bons frutos. Então, meu querido irmão, se nós estivermos com esses sentimentos aqui, nós estamos com sabedoria do alto em nosso coração, né? Então, está aqui, Tiago, ele aponta essas características de sabedoria para que a gente possa entender, né? Entender e diferenciar a sabedoria terrena que vem do alto. Então, está aqui. Vou até ler mais uma vez para não ficar confuso e ficar bem claro o negócio. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, é tratável, pacífica, indulgente, plena de misericórdia, ou seja, cheia de misericórdia, né? Imparcial, sem fingimento e cheia de bons frutos. E isso a gente tem que ver na atitude, não só nossa, também do próximo, né? Então, tá aí. Se você sentir esses adjetivos te alcançando, esses sentimentos te alcançando, você, com certeza, está com sabedoria do alto. E aí lá, em 2 Coríntios 7:1, né, diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, como é que eu recebo essa sabedoria do alto? Fazendo o que está escrito em 2 Coríntios 7:1. Descontaminando nosso corpo e nosso espírito de atitudes que não agradam a Deus. Tá? Mas como é que eu faço essa descontaminação? Tá? Tem uma ação que é bastante importante e é eficaz para isso, que é ler a Bíblia. Aprender mais de Deus, principalmente ler a Bíblia. Então, quando o seu coração estiver com raiva, seu coração estiver invejoso, seu coração estiver ansioso, leia a Bíblia. Tá? Isso funciona. Pode acreditar que funciona. Tranquilo? Bom, agora, o que é a impureza? Nós não entendemos bem a pureza do espírito, né? Mas o que é a impureza do espírito? Né? Fácil entender a impureza da carne, fácil
Mas o que é do espírito, né? Não é o espírito uma substância pura, imune ao mal, será? Né? Quando a gente fala o espírito impuro, o espírito do homem, tá? Que ele pode ser enganado, que ele pode ser terreno, né? Aí a gente talvez faça a pergunta, né? Não, na nossa cabeça, de cara já vem assim, que é uma situação pura, né? Imune ao mal, né? Mas não é isso que fala aqui, tanto a lição como a Bíblia. Vamos lá explorar isso aí. A impureza do espírito consiste na falta de integridade moral e espiritual. Vejam aí. Então, o espírito pode estar impuro, o espírito do homem? Sim, quando ele está cheio da falta de integridade moral e espiritual. Eu pus uma figurinha aqui do lado, que figura aqui Mateus 15, 18, né? Saindo várias coisas aí da boca, mas a boca só fala do que está cheio o coração. E o coração habita o quê? O espírito. Então, se você está com um espírito terreno impuro, você, obviamente, vai falar coisas de maldição, né? Coisas que não vão agradar a Deus. Então, essa é a diferença. Tem sabedoria, tem impureza do espírito? Tem. Então, mais uma que nós aprendemos aí, né? Segundo Paulo, é fácil contaminar o espírito. Olha aí, quem diz isso, né? Tá lá, ó. Segundo Paulo, é fácil de contaminar o espírito com doutrinas do mundo espiritual caído, pois esse é o assunto do contexto da passagem. Segundo Coríntios 6, de 14 a 18. Aqui vale lembrar, para quem já ouviu falar, né, e já foi do mundo, igual eu, tem muita... Posso dar um exemplo do que seria isso. Por exemplo, acreditar em signo. Acreditar que você nasce no mês tal do signo tal, né? Isso é meio cultural no Brasil, né? E acaba que tem pessoas que não saem de casa sem ler o signo antes, né? E aí que começa a produzir um coração enganoso aí com relação aos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, a única fonte de promessa, de propósito, de verdades, chama-se Bíblia. E nós temos que ler a Bíblia e orar a Deus pedindo discernimento. Partimos aqui para entender um pouquinho de quais são as qualidades da sabedoria. Tá? Então, como que eu vou identificar que eu, com o irmão, está em qualidade de sabedoria? Quando se perceber nele ou em você, paciência, moderação, uma pessoa conciliadora, uma pessoa misericordiosa, gera bons frutos, não os bons frutos, entenda aí, não só de palavra abençoando, mas como atitudes de forma natural e não forçada para que te vejam fazer aquilo. Tem imparcialidade, né? E imparcialidade quer dizer o quê? Para você não criar conflitos, não criar polêmicas, né? Sempre tem que ponderar as partes. Tá? Eu até cito uma situação que eu ouvi da minha filha. Minha filha está fazendo, está no último ano de direito, né? E eu e ela, uma ocasião, falando de um certo assunto, e ela me falou algo que ela deve ter aprendido com certeza na faculdade, e é uma palavra de grande sabedoria. Eu senti grande sabedoria. Ela falou assim para mim: pai, existe 3 verdades. Eu falei assim: como 3 verdades? O nome dela é Hannah. Ela falou: 3 verdades. Tem a verdade da tua, a verdade do outro e a verdade, né? Então, isso resume um pouco a questão da imparcialidade, né? Humana, né? Estou dizendo. Então, o que ela quis dizer com isso? Tem a verdade humana entre as partes, o que eu acredito que é a minha verdade, o que o outro acredita que é a sua verdade, e tem a verdade divina, que, por sinal, é a de número 7 aí, ser verdadeiro, né? Então, buscar
o que Deus tem para nós como verdade. Às vezes nós estamos carregados de verdade absoluta. O que é verdade absoluta? Você tem certeza que você está certo, que o que você está fazendo ou falando é verdade. Tá? E algumas vezes nós temos que perguntar a Deus se de fato é a verdade absoluta. Né? Eu já tive situações que eu tinha certas verdades dentro de mim, né, que o Espírito Santo trabalhou e provou que não eram verdades. Isso a gente tem também, né, essa experiência com várias situações nas nossas vidas, quando a gente se converte e Jesus começa a falar conosco. E aí vai caindo todos aqueles dogmas, vai caindo toda né, umas filosofias, né? Eu já digo que a gente acaba criando, seja ela em função de cultura, seja ela em função de algum ensino ruim, né? Experiências, e aí Deus vai colocando dentro de nós o quê? A verdade verdadeira, né? Que é a verdade de Deus. Tranquilo? Muito bem. Com isso nós entendemos a respeito da sabedoria, volto a dizer, é a sabedoria no seu contexto como um todo, por isso a lição está dividida em sabedoria divina e sabedoria humana. Não estudamos sobre a sabedoria de Deus, e sim a sabedoria que vem do alto, como adquiri-la e como limpar essa sabedoria terrena que muitas vezes é demoníaca. Né? Esse é importante, meus irmãos, que possamos entender essa diferença aí das sabedorias nessa lição de número 10 aí de livros do livro de Tiago. Indo para o final, o que nós concluímos com essa lição e devemos levá-la em nossa mente, né, em nosso coração? Podemos concluir que a verdadeira sabedoria é, antes de tudo, um conceito prático. É um conceito que não nasce de especulação, mas da experiência. Dessa forma, a administração da justiça no antigo Israel era feita por um grupo de anciãos. Então, é óbvio, né, que quanto mais tempo de vida você tem, mais sábio você será, por prudência, por experiência. Agora, quanto sábio vai depender de qual é a fonte que você está adquirindo conhecimento. Né? Se eu pegar uma pessoa de 90 anos que não conhece a Deus e nunca estudou, ela tem a sua sabedoria? Tem, por experiência. Agora, se eu pegar a mesma pessoa, melhor, a mesma tempo de vida de uma pessoa que está na igreja, que estudou, ela tem mais sabedoria do que o outro? Sim, tem mais sabedoria, porque a fonte da onde ele tirou o conhecimento é uma fonte de verdade. Então, em tese, quanto mais tempo de vida, mais sábio. Em Israel, eles usavam os anciãos para julgar, para dar uma palavra de sabedoria por causa da experiência e porque eles estavam perto de Deus e já tiveram muita experiência com Deus. Né? A sabedoria, em sua essência, é o respeito ao Senhor e o levar Deus a sério, obedecer-lhe aqui na terra. Então, tudo acontece, meus queridos irmãos, tudo acontece aqui na terra. É aqui que nós temos que temer, respeitar a Deus e levar ele a sério. Agora, como é que é levar Deus a sério? É ler a Bíblia, estudar, estar na igreja, praticar os bons frutos do Espírito. Né? Então, esta é a forma que nós devemos levar Deus a sério. Com isso, nós concluímos a lição de número 10, como disse. Tá? Espero que, como para mim, foi uma experiência muito boa, mais conhecimento, portanto, hoje, se
você pode dizer que você está mais sábio, né? Eu também estou me sentindo mais sábio com esse conhecimento, a respeito dessa diferenciação do ponto de vista da palavra sabedoria, foi bastante importante para mim, me ajudou a esclarecer bastantes dúvidas que eu tinha, né? Então, eu estou me sentindo mais sábio, espero que você, meu irmão, também esteja se sentindo um pouco mais sábio hoje. Tá? E como todo AIBD, a gente termina a lição convidando os irmãos a colocar aí o seu filho, sobrinho, neto, enfim, né, amigos, né, os amigos aí que frequentam a tua casa, aí, é um conhecido, enfim, a assistir à Escola Bíblica Dominical Infantil. Tá? O tema são os milagres de Jesus, tranquilo? Estará lá falando Marcos, né, no livro de Marcos 4, do 35 ao 41, vai começar às 10 horas, tá? Dá um tempinho aí, reforça o café e coloca essa criançada para assistir. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, aos que participaram aí conosco, tá? Deus abençoe a todos e traga de grande sabedoria, né? De grande sabedoria a todos também, né? E que possamos estar mais perto de Deus através da oração, do ensino, da Bíblia. Vou orar e tenha um excelente domingo. Amado e querido Deus, nós te damos glórias, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Abençoe, ó Deus, nosso domingo, abençoe, ó Deus, nossas famílias. Livra-nos, Pai, de toda a pandemia. Deus Todo-Poderoso, se conosco, Deus, e que teu Espírito Santo encontre liberdade em falar conosco e implantar sabedoria que vem do alto em nossos corações. Amém? Um grande e afetuoso abraço a todos vocês e que Deus abençoe poderosamente todos. Um grande abraço.